Salmo número 1, lemos com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. Amém. Aleluia. O título aqui diz, irmãos, a felicidade dos justos. Tem algum justo aqui, irmão? Amém. Amém. Não? Tem algum justo aqui? Eu vi a mãe falar, tem justo aqui? Não. Tem justo? Amém. Nós somos justos. Por que nós somos justos? Porque nós somos perfeitos, corretos. E nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Irmão, você pode ter se convertido ontem. Você não é mais justo ou menos justo do que aquele irmão que se converteu há 70 anos atrás. O preço foi o mesmo. O preço foi pago, preço de sangue. Nós somos justificados. Isso já aconteceu. Quando a gente diz que você é justificado, quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele vai falar muito disso em Romanos, do capítulo 3 ao 6, ele vai falar muito, do 3 ao 5, ele vai falar muito sobre a justificação. E a justificação é algo que aconteceu quando você se converteu. Você não viu, mas aconteceu num tribunal celestial. É algo que já foi feito, já está pago e você é justo. Então, se você é justo, essa palavra, ela se encaixa para você. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Verso 1. Bem-aventurado, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Aleluia. Pai, a sua palavra está lida, a sua palavra está apresentada. Que não seja o homem aqui, Senhor, de maneira nenhuma, mas que seja o seu Espírito Santo falando através da minha boca. Que o seu Espírito Santo venha trazer, Senhor, entendimento a esta palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, nesse salmo, nós vamos ver o contraste da vida do justo e da vida do ímpio. É um contraste. Ele é a introdução do livro de Salmo. E também tem que ser aquilo que dá a sua razão de viver, a introdução da sua vida. Você tem que saber a diferença, porque quando não entendemos a diferença, o contraste que tem, se não meditarmos na lei do Senhor, se não praticarmos as disciplinas espirituais, nós não vamos entender, nós não vamos saber e nós vamos acabar caindo no erro, nós vamos acabar tropeçando e muitas vezes nós vamos até culpar a Deus pelo que está acontecendo, mas a parte de Deus está feita, muitas vezes por ignorância nossa. Diz a palavra de Deus em Oséias, o profeta escreve: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não estava falando do povo dos ímpios, não estava falando dos gentios, estava falando do meu povo. E na igreja hoje, que é o povo de Deus, tem muita gente perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque não estuda, porque não pesquisa, porque muitas vezes não tem esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Depende muitas vezes da palavra que
vai ser liberada do púlpito, mas não abre a sua Bíblia em casa para ler, depende da palavra, mas não ora, depende da oração do outro, mas não ora ele mesmo, e aí, irmãos, vai tropeçar, porque a palavra de Deus, o Senhor, ele não quebra os princípios que estão na palavra, o Senhor não volta atrás da palavra, tudo que o Senhor falou, ele é justo e ele tem que cumprir. Se você não faz a sua parte, se você quebra algo, saiba disso, o Senhor, ele tem o juízo na sua vida, porque o Senhor é justo, e até na correção ele é justo, e até na correção ele é um Pai amoroso. E aqui fala desse contraste: bem-aventurado o varão feliz, é o varão, a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, percebe aqui que está falando de uma progressão. Primeiro, ele não anda. Então, tudo tem um começo. Até a queda tem um começo. Tanto a sua elevação como a queda, ela tem um princípio. E é bom que a gente fala de princípio, porque esse salmo é o princípio do livro de Salmos. Então tudo é progressivo. Não anda. Então está falando primeiro anda. Primeiro você anda. Você começa a andar, você começa a dar ouvido. Você começa a se atentar com aquilo. Depois se detém. Depois se assenta. Percebe, irmãos, que tem uma progressão? Anda, se detém e se assenta. Anda, se detém e se assenta. Primeiro, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Amém. Então, para que você possa evitar de andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, por conta própria você não consegue. Sozinho, pela sua força, você não consegue. Porque aqui está antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O que quer dizer? Que se você tem prazer na lei do Senhor, se você tem prazer na palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, se você medita nela de dia e de noite, você não vai andar segundo o conselho dos ímpios, não vai se deter no caminho dos pecadores e não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Mas para que você consiga não fazer isso, você tem prazer na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. É no dia bom, é no dia mau. De dia e de noite não fala propriamente de um período do dia, de um tempo cronológico, mas é meditar na lei do Senhor quando está tudo bem na sua vida. E é meditar e ter prazer na lei do Senhor quando está tudo indo mal na sua vida, quando parece que nada tem solução. Medita, adora, louva o Senhor, continua adorando, não para, meu irmão, minha irmã. É no dia e é na noite. É quando a situação está boa, é quando está claro, é quando está escuro. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, e você vai ser guardado de poder, irmãos, estar andando com os ímpios, de se deter no caminho dos pecadores e de se assentar na roda dos escarnecedores. Esse é o contraste, meu irmão, minha irmã. Esse é o contraste da vida daquele que medita na lei do Senhor, que ama a palavra de Deus, e daquele que não se importa, que não está nem aí, que dá de ombro e que muitas vezes vem na igreja, senta no banco, mas, irmão, acaba o culto, é como se a roupa de crente ele deixasse na igreja, ele vai para sua casa e esquece. O mesmo procedimento que tem uma pessoa do mundo, ele tem na sua casa, ele tem na sua vida, ele tem no seu trabalho. Será que nós somos assim, irmãos? Será que nós estamos procedendo assim? Será que nós somos crentes apenas sentados no banco da igreja? Ou será que o nosso testemunho é maior lá fora do que aqui dentro? Porque é lá fora que você está sendo visto. Aqui, irmãos, você faz parte de um corpo. Aqui nós somos todos iguais. Mas lá fora você está sendo observado pelo mundo. E muitos blasfemam o nome de Deus. Blasfemam como? Por palavras? Não, por atitudes erradas, por muitas vezes aquilo que sai da sua boca, palavras torpes, palavras que não agradam a Deus, aquilo que sai da sua boca, as pessoas olham para você e falam: crente?
com esse procedimento, sonegando imposto, ficando com o troco do pão. Crente é isso? Eu não quero ser crente. Irmãos, irmãs, tem muitos empresários hoje que não contratam crentes. Vocês sabem disso? Muitos empresários. E esses que não estão blasfemando o nome de Deus, blasfemam o nome de Deus entre os gentios, blasfemam entre o povo do mundo, muitas vezes têm comportamento pior do que as pessoas do mundo. Irmão, irmã, e o que eu estou falando aqui não é estranho, eu acho que aos ouvidos de ninguém. Nós vemos isso acontecer. Que vida é essa? Será que nós se convertemos realmente? Será que se nós temos um comportamento pior do que as pessoas do mundo, será que nós somos convertidos de fato? Será que nós nascemos de novo? Será que nós estamos tendo prazer na lei do Senhor de dia e de noite? Será que nós estamos meditando? E a palavra meditação aqui é a palavra que ela se assemelha com ruminar. É aquilo, você lê a palavra, você põe ela para dentro e depois você volta e fica meditando. E fica, às vezes, um versículo que você lê, você fica meditando naquilo e uma hora o Espírito Santo te dá vida naquilo, te dá uma revelação. Irmãos, não tem como. A palavra do Senhor fala para nós meditarmos dia e noite. Se nós não estamos meditando, seja, irmãos, no dia bom, no dia mau, seja quando as coisas estão bem ou estão mal, quando, irmãos, quando o laço, a armadilha do maligno estiver na sua frente, você vai tropeçar. Se não meditar, você vai cair, você vai tropeçar, você vai entrar em caminhos que não deve entrar. Por quê, irmãos? Porque você não está com a palavra dentro de você, a palavra não habita dentro de você, a palavra não está enxertada em você. Não tem como, aí a gente culpa Deus. Poxa, mas como Deus permite que isso aconteça? Deus deixou escrito, está revelado a vontade dEle, está revelada nas Escrituras. É culpa dEle se a gente não lê, é culpa dEle se a gente procura não meditar na palavra. Oh, irmãos, oh, irmãos, não vamos pôr a culpa em Deus quando nós somos os responsáveis por isso. Aqui fala desse contraste. E aquele que medita. E aí tem a consequência da meditação. Não só é guardado do mal, não só é guardado do engano, como será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Amém. Meu irmão, minha irmã, você é plantado junto a ribeiro de águas. Quando você medita e tem prazer na lei do Senhor, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Pode não ter, irmãos, pode ter seca na terra, mas as raízes suas estão tão profundas na palavra que elas encontram a água do Espírito. E elas se alimentam do Espírito Santo. Mesmo quando você está impossibilitado de ouvir a palavra, seja porque você está no hospital, seja porque você está no lugar, a palavra de Deus está dentro de você, o Senhor fala com você, o Senhor fala no seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos depender única e exclusivamente de um púlpito da igreja. Nós não podemos depender da palavra que está sendo liberada aqui em cima. Você não pode esperar uma semana para ouvir a palavra, 15 dias para ouvir a palavra. A palavra tem que estar na sua boca, ela está no seu coração. Essa é a palavra que pregamos, a palavra da fé. Se a palavra não estiver em você, meu irmão, minha irmã, quando o dia mal bater, você não vai saber como reagir, você não vai saber como colocar em prática, você não vai saber, irmãos, como combater as artimanhas do maligno, porque a palavra não está dentro de você. E o Senhor te fala: tenha prazer na minha lei, medita nela de dia e de noite. Ame essa palavra, meu irmão, minha irmã, coloca para dentro essa palavra, abraça com força essa palavra. Você pode não ter mais nada, mas você tem a palavra de Deus, você tem a sua vida, você tem aquilo, a vontade de Deus revelada nas Escrituras estão aqui. Irmão, irmã, não deixa de ler esse livro, não deixa de meditar nessa palavra, não deixa de ouvir a palavra, não deixa de buscar a orientação e a iluminação do entendimento pelo Espírito Santo, para que o Senhor traga vida. E quando você precisar, a palavra está dentro de você. Quando algo encostar em você, quando algo bater em você, o que está sendo derramado de você? Está sendo derramado palavras
golpes, está sendo quando um carro te fecha, está sendo derramado o que de você? Ou está sendo derramada a palavra de Deus? Ou quando algo acontece, quando algo vem contra você, você se lembra da palavra de Deus, você se firma na palavra de Deus. Ela é uma rocha, ela é onde a gente se firma, ela é um porto seguro. A nossa casa, se estiver firmada nessa rocha, ela não cai. Pode vir ventos, pode vir tempestades, pode bater os rios, a nossa casa não cai, porque ela está firmada na palavra de Deus. E quando a gente fala a palavra, quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? É Jesus. Glória a Deus. Quando fala aqui, medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor, medita em Jesus de dia e de noite. Ele é a palavra de Deus. Quando você lê palavra na Bíblia, leia Jesus. Medita nessa palavra, Ele é a palavra de Deus. Medita nele de dia e de noite. Saiba disso, Ele te guardará de você cair, de tropeçar, de andar segundo o conselho dos ímpios. A sua árvore é plantada junto a ribeiros de águas, dá o fruto na estação certa. É na estação certa. A tia está levantando a mão. É isso mesmo, tia. Independente da idade, continua frutificando. Pode passar os anos, pode passar, irmãos, pode acontecer o que for, você está dando fruto. Você, porque você não depende desse mundo. A sua raiz está firmada num rio do Espírito, que não depende desse mundo. Ah, mas subiu o dólar, o governo mudou. Eu não dependo desse mundo, eu dependo de Deus, eu dependo de Jesus apenas. A minha casa está firmada nessa rocha. Eu medito nessa palavra de dia e de noite. Eu sei em quem eu tenho crido. Pode as coisas darem mal, podem as coisas, irmãos, as circunstâncias se levantarem ao meu redor. Eu estou firmado na palavra de Deus. Continua frutificando. E eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai frutificar a partir de hoje. Se você não está dando fruto, se até hoje os anos se passaram na sua vida e você não está vendo fruto, eu declaro de forma profética por esta palavra, você vai começar a frutificar, meu irmão, minha irmã. Os frutos começarão a aparecer na sua vida. Pessoas se alimentarão desses frutos. Muitas vezes você pode não sentir o gosto desses frutos, mas pessoas comerão dessa árvore, se alimentarão desses frutos, se sustentarão daquilo que você está frutificando, daquilo que você está gerando. Recebe essa palavra na sua vida. E aqui, irmãos, as folhas não caem, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O crente, aonde põe a mão, prospera. Aonde você compra um carro, aquele carro pode, irmãos, ter dado problema na mão de todo mundo. Quando você compra, ele não quebra. Quando você compra, pode ser até umas marcas aí conhecidas, pode ser até umas marcas francesas, não dá problema na sua mão, meu irmão, minha irmã. Não dá, porque tudo quanto fizer prosperará. Você pode abrir um negócio, né, irmã Mari? Pode abrir algo, pode ninguém ter falado para abrir, pode ser algo, pode parecer loucura. O Senhor está nesse negócio. Tudo quanto fizer prosperará. Prospera no seu trabalho, prospera na sua casa, prospera na sua família, para a glória e honra do nome de Deus. Tudo que você faz prospera. Não está falando algumas coisas, é tudo, irmãos, é tudo. É uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. É você ter paz em todas as áreas da sua vida. É você ter segurança em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes, quando lemos sobre prosperidade, ouvimos até, irmãos, é muito evangelho, teoria, a teologia da prosperidade é pregada hoje em dia. Mas, irmãos, a prosperidade na Bíblia é você ter paz em todas as áreas da vida, é você ter segurança, é você saber, irmãos, que a sua segurança não depende desse mundo, não depende da conta do banco, não depende daquilo, de quem é o seu patrão, do governo. Não, a sua segurança depende porque você sabe aonde você está plantado. Você está plantado na palavra de Deus. Tudo que você fizer vai prosperar, meu irmão, minha irmã. Se firma na palavra, se firma, ame a palavra, medita nela de dia e de noite. A palavra não volta atrás, irmãos. Se o Senhor falou, se você cumprir isso, se você fizer isso, saiba disso, tudo
tudo que você fizer vai prosperar. Amém. Glória a Deus. Ou você acha que a palavra está mentindo? Amém. Ou você acha que a palavra vai ser quebrada só na sua vez? Você acha que só em você a palavra vai quebrar? Não, pode fazer sem medo. Medita na lei, de dia e de noite. Tenha prazer, ame essa lei. Tenha prazer no que é amar a lei. Ame Jesus, ame a palavra, medita nela. Tudo que você fizer vai prosperar. Não são assim os caminhos dos ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Nós não vemos, muitas vezes estão aqui, daqui a pouco já saiu. A moinha espalha, você não vê. Foi para um lado, foi para o outro, muitas vezes levanta uma perseguição na vizinhança, levanta alguém no seu trabalho que está perseguindo. Quando você menos espera, você está orando, entregando ao Senhor. Quando você menos espera, foi embora, levou embora, você nem viu para onde foi, você continua orando por essa pessoa, porque é o papel do Filho de Deus, abençoando a vida dela, mas vai embora. Irmãos, os ímpios não permanecem, saiba disso, os ímpios não permanecem. Aqui fala, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não adianta, irmãos, não adianta, como a irmã falou, e não é de pecados involuntários, é aquele que vive na prática constante do pecado, é aquele que vive, irmão, sabendo que está no erro e continua fazendo, continua pecando. Irmãos, esses fazem parte daqueles que não permanecem na congregação dos justos. Então, se você quer permanecer na presença de Deus, na congregação dos justos, saiba disso, irmãos. Medita nessa lei. A chave desse versículo é isso. Se tem um versículo desse salmo que você tem que guardar, é o verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Faça isso. Todas as bênçãos desse salmo, e não apenas desse salmo, todas as bênçãos que estão aqui nesse livro vão ser derramadas sobre você, vão ser derramadas sobre a sua casa. Cumpra isso. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Vamos repetir todos juntos, irmãos, para encerrar essa palavra? Abre a sua Bíblia, vamos repetir esse versículo, essa palavra vai encerrar. Mas que você não repita só com a sua boca. Que você possa crer no seu coração nessa palavra. Que você possa saber que a palavra do Senhor não volta. O Senhor não quebra os princípios dele, a palavra dele permanece de pé, independente daquilo que aconteça, a palavra dele permanece de pé. Amém. Se você cumprir isso, saiba disso, todas as bênçãos, não só desse salmo, mas de todas as escrituras estarão sobre você. Estarão sobre. Vamos repetir em voz alta? Verso 2. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus fala, nos importa nascer de novo, né? É necessário. Aí eu vi uma história de um padre lá, muito conhecido na Europa, bem conhecido, sacerdote, eu não lembro que categoria que era. Ele estava dentro de um ônibus, e uma pessoa estranha, que ele nunca viu, chegou para ele e falou, o senhor já nasceu de novo? Né? Aí ele ficou assim, aí ele pegou e deu uma resposta lá, né? Aí a pessoa falou, não, era uma mulher, inclusive. A mulher falou, não estou te perguntando isso, eu estou perguntando se você nasceu de novo. Aí ele pegou e falou que não respondeu nada. Não respondeu nada. Ele pegou e ficou assim na cabeça e chegou lá no templo lá dele, na igreja. Ele pegou e foi meditar sobre essa palavra. Né? Nascer de novo. Aí ele foi lá meditar, foi meditar, foi ler aquela palavra. E hoje ele não é mais, hoje ele é cristão evangélico. Glória a Deus. Olha só, uma simples palavra, né? Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, né? Glória a Deus. Uma pessoa, a gente vê o amor que Deus tem pelas pessoas, né? De uma forma geral, assim. Deus olhava o coração dele, independentemente dele não ser um cristão evangélico, né? Um protestante, seria do segmento assim, da igreja
apostólica romana, Sim. mas o propósito do coração dele, Deus conhecia. Glória a Deus Deus. conhecia o íntimo dele. Né? Então, Deus preparou uma pessoa que ele nunca viu dentro do ônibus. Soprou o vento nele. Soprou o vento nele, né? E ele foi meditar sobre essa. Ele ficou assim, porque ele não conhecia a pessoa, nunca tinha visto. Soprou em Nicodemo. Levou filha e acabou sobrando. Glória a Deus. Ele nasceu de novo, né? Amém. Então buscamos ao Senhor oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso bendito Deus Amém. e Amém, eterno Senhor. Pai. Amém. Estamos, Senhor, agora de joelhos na Tua presença. Amém. Queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua casa. Aleluia. Louvando, glorificando e bendizendo o Teu Glória a Senhor. Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, que foi realizado aqui nessa noite. Glória a Deus. Esse culto que prestamos a Ti, Senhor. Amém. Em louvor a Tua Santíssima, Senhor. Amém. Aleluia. Deus amado e glorioso, te louvamos, Senhor, pelos louvores, Amém. te agradecemos pelos louvores, Amém. Glória a te Deus. agradecemos, Senhor, pelas orações, Amém. te agradecemos pelos testemunhos, Amém, Pai. Jesus. Tudo, Senhor, que o Senhor tem nos feito nessa noite e Glória a nos Deus. ajudado, Senhor. Que nós possamos, Senhor, meditar nessa Sua palavra, Senhor. Não só amanhã ou depois, mas todo o resto da nossa vida. Aleluia. Nós temos que estar constantemente, Senhor, em comunhão contigo. Glória a Deus. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente fazer as coisas de acordo com a Tua palavra, Senhor, e não cairmos na rede, Senhor. do Amém, inimigo, Senhor. Pai. Aleluia. Faça com que nós possamos ser sempre em mente que nós temos que estar em Tua meditação. Glória a Deus. De dia e de noite. Amém, Senhor. Deus amado e glorioso, nos despede em paz e comunhão contigo, ó Pai. Deus amado e santo, nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome santo e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chamemos o hino de encerramento, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Santo Deus, poderoso nosso Deus. 9:3. Hino 93. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Porque
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a graça de Deus, as suas misericórdias, os conselhos da tua santa palavra, que sejam guardados em nossos corações, hoje e eternamente. Amém. Jesus, aleluia.